No meio do culto, quando chegou o momento da bênção das crianças, todas correram para a frente. O pastor sorria, colocando a mão sobre a cabeça de cada uma delas. Mas, de repente, ele parou diante de um menino de apenas 8 anos. Retirou a mão e disse em voz firme: "Você não. O filho de mãe solteira precisa primeiro ser purificado." O silêncio tomou conta da igreja. A criança ficou imóvel, com os olhos marejados, enquanto a mãe tremia no banco, sem saber como reagir. O coração dele parecia acelerar a cada segundo, sentindo o peso dos olhares da comunidade. Mas por que ele foi rejeitado daquela forma? O que poderia justificar tamanha humilhação? O que aconteceu depois foi ainda mais doloroso e mudou suas vidas para sempre. Comente. Isso é justo? Quero saber sua opinião. Eu sempre gostei de ir à igreja. Desde pequeno, aquele lugar parecia mágico para mim, um refúgio simples e luminoso. O cheiro da madeira dos bancos, o piso frio, o coro ensaiando baixinho, tudo me acalmava. Minha mãe me acordava cedo aos domingos, passava café, aquecia leite, preparava pão com manteiga e ajeitava minha camisa branca. Enquanto amarrava meus sapatos gastos, dizia sorrindo que Deus cuidava da gente. Eu acreditava. Eu queria aprender a amar, perdoar e ter esperança, exatamente como ela repetia. Caminhávamos juntos, lentamente, até a esquina onde os sinos tocavam. Eu contava os passos, tentando segurar a ansiedade, imaginando o vitral aceso pelo sol. Quando a porta se abria, eu inspirava fundo, sentia um abraço de paz. A igreja parecia me reconhecer, como se dissesse: "Aqui você pertence, menino." Eu sorria, encostava no banco da frente e agradecia por mais um domingo calmo ali, com minha mãe. Minha mãe era meu porto seguro. Ela me criou sozinha, trabalhando como costureira na sala apertada do nosso pequeno apartamento. A máquina vibrava a noite inteira, riscando a mesa com movimentos cansados. Ainda assim, ela me ouvia com paciência, corrigia meus deveres, ria das minhas histórias. Nos dias difíceis, o cheiro de pano novo misturado a café preto lembrava que ela não desistia de nós. Às vezes, seus dedos sangravam, e eu soprava devagar, tentando curar. Ela dizia que cada ponto era uma oração, cada roupa entregue, um agradecimento. Algumas pessoas cochichavam sobre ela, chamando-a de mãe solteira com um suspiro pesado. Eu não entendia por que isso parecia culpar alguém que me amava tanto. Quando ficava triste, ela ajeitava minha coberta, beijava minha testa e dizia que Deus conhecia nossa verdade, e isso bastava. Então eu sorria, guardava lágrimas teimosas e prometia estudar, ajudar, merecer aquele carinho, todos os dias. Na escola, as coisas eram diferentes. Alguns colegas perguntavam do meu pai como se fosse uma tarefa de matemática, esperando uma resposta certa. Eu encolhia os ombros, dizia que ele trabalhava longe e mudava de assunto. Tinha dias em que eu preferia brincar sozinho, montando castelos com tampinhas, fingindo que eram fortalezas silenciosas contra perguntas. A professora era gentil, mas às vezes sua voz ficava cuidadosa demais quando falava comigo, como se eu fosse vidro. Eu queria apenas ser um menino normal, aprender tabuada, desenhar árvores tortas, correr no recreio. Quando alguém ria do meu sobrenome ou inventava apelidos, eu contava mentalmente até 10 e respirava. Em casa, eu escondia a tristeza para não aumentar o peso da minha mãe, guardando tudo dentro do peito. À noite, eu fechava os olhos e pedia coragem, desejando acordar invisível para zombarias. Mas também pedia alegria para brincar sem medo no dia seguinte. Na igreja, eu acreditava que tudo seria diferente. As pessoas cantavam juntas e eu sentia que a música me abraçava por dentro. O vitral contava histórias de luz e eu procurava ali um lugar para o meu nome. Eu fechava os olhos e pedia coisas simples. Que minha mãe descansasse, que o aluguel coubesse no bolso, que eu crescesse bom. Às vezes eu imaginava que Deus descia devagar, sentava ao meu lado e me dizia que estava orgulhoso. Eu queria ouvir isso em voz alta.
Quando a pregação terminava, eu observava o pastor caminhar com segurança, cumprimentando todos, e pensava que ele também cuidava de mim. Eu tinha certeza de que Deus não perguntava sobre pais ausentes antes de amar uma criança. Eu me via correndo no pátio depois, rindo, colecionando bênçãos pequenas, guardando-as como figurinhas favoritas. Ali eu imaginava um amanhã tranquilo para nós dois, sem medo de ninguém. Quando o pastor anunciou a oração especial para as crianças, eu passei a semana contando os dias. Acordava e riscava um quadradinho no caderno, como quem protege um segredo precioso. Fiquei ensaiando a postura, cabeça baixa, mãos unidas, olhos fechados, coração aberto. Minha mãe percebeu minha animação e costurou uma camisa branca só para mim, alinhando cada ponto como se bordasse esperança. No sábado, lustramos meus sapatos juntos. Eu queria que tudo brilhasse. Antes de dormir, repeti minha oração, que Deus me visse, que me alcançasse também. Sonhei com sinos, luz e paz. Acordei cedo, ajeitei o cabelo, abracei minha mãe mais forte e fomos caminhando devagar, sentindo o sol estrear no céu e a rua acordar conosco. Os vizinhos abriram janelas, desejaram bom dia e eu respondi sorrindo, guardando o segredo do meu pedido. Cada passo parecia uma escada de luz, subindo devagar até a bênção tão esperada. Amém. Quando o momento chegou, corri com as outras crianças até a frente e formei a fila. O pastor sorria, tocava cabeças, pronunciava palavras bonitas. Eu fechava os olhos, respirava fundo e repetia por dentro: estou aqui, Deus. Senti a presença dele se aproximando, o cheiro do perfume, o ranger do piso. Abri um olho, vi a mão erguida e voltei a fechar. Então, tudo ficou estranho. A mão parou no ar, recuou devagar. O silêncio pesou como pedra. Abri os olhos e encontrei o olhar duro do pastor. Ele disse claro, sem pressa: você não. Depois, afirmou que o filho de mãe solteira precisava ser purificado primeiro. Fiquei sem ar, como se alguém tivesse soprado minha chama. As mãos suaram, o rosto ardeu, e meus pés, grudados, recusaram qualquer fuga, enquanto bênçãos continuavam ao lado. Senti olhares espessos nas costas, pesados, pontudos, ferindo meu silêncio de menino assustado e pequeno. Voltei para o banco devagar, sem saber para onde olhar. Minha mãe me puxou ao peito, tentou esconder meu rosto no abraço, como se pudesse me cobrir do mundo. Eu tremia. Ela sussurrou que Deus me amava, que aquilo passaria, que eu era bom. Eu queria acreditar, porém a frase ficou presa, como farpa. Você não. Enquanto os cânticos recomeçavam, minhas mãos ainda suavam e meus joelhos batiam um no outro. Eu pensava no que poderia ter feito de errado, mas só sabia existir como criança. O culto terminou e algumas pessoas cochicharam, outras desviaram. Saímos rápido. O sol parecia mais duro, a rua mais comprida. Em casa, minha mãe preparou chá e silêncio. A xícara tremia comigo. Eu evitava o espelho, com medo de encontrar uma culpa que não entendia. Deitei cedo, mas o travesseiro ficou molhado. As palavras doíam como pedrinhas sob as pálpebras, raspando meus sonhos meninos. No dia seguinte, fui à escola com passos curtos. Eu torcia para que ninguém tivesse visto, mas viram. Na hora do recreio, um grupo começou a apontar e rir, repetindo a frase do pastor como piada de pátio. Tentei ignorar, porém a risada grudava na pele. Sentei perto da árvore e contei formigas, fingindo estudar ciências. Quando o sinal tocou, voltei para a sala com a garganta apertada, segurando o choro. A professora perguntou se eu estava bem. Respondi que era alergia. À noite, rezei baixinho, pedindo um jeito de ficar invisível para as zombarias e visível para o amor. Perguntei a Deus se ele escutava crianças sem bênção. Quis acreditar que sim, ainda que meu peito doesse como nunca. Acariciei o lençol, contei respirações lentas e prometi ser melhor, embora eu não soubesse onde tinha errado. Talvez o erro fosse existir sem um pai, pensei, e isso partiu o coraçãozinho demais.
Em casa, minha mãe percebeu meu silêncio e tentou cozinhar esperança dentro de uma panela de arroz simples. Sentou comigo à mesa, segurou minhas mãos pequenas e perguntou o que eu sentia. Falei pouco, porque não queria machucá-la com aquelas palavras duras. Ela pediu perdão sem ter culpa, e isso doeu ainda mais. Disse que algumas pessoas confundem fé com julgamento, e que Jesus tinha braços largos. Eu balancei a cabeça, mas meu coração era um novelo apertado. Naquele sábado, ouvimos o coral ensaiando ao longe, e o som, antes doce, ficou pontudo. Pensei se conseguiria entrar outra vez na igreja. Pensei se Deus tomava minha mão apesar do que disseram. Quis acreditar, respirei fundo e continuei. No domingo arrumei a roupa, mas parei na porta segurando a maçaneta como quem segura um segredo pesado. Voltei ao quarto, abracei o travesseiro e pedi coragem, pedindo também leveza para minha mãe. Mesmo com tanto peso, uma parte de mim continuava procurando pequenas luzes. Eu as via quando minha mãe ria de coisas simples, quando o vento mexia as cortinas, quando a panela fazia barulhos engraçados no fogão. Eu olhava o céu e tentava encontrar um sinal, qualquer sinal, de que eu ainda estava dentro do abraço de Deus. Eu resolvi escrever meus pedidos num papel: proteção para minha mãe, força para enfrentar risos, paz para voltar à igreja. Guardei o papel dentro da Bíblia infantil. Prometi não desistir de amar, mesmo sentindo medo. Naquela noite, adormeci repetindo que eu era filho. E isso não podia ser discutido. Eu não sabia, mas algo estava prestes a mudar profundamente. A primeira virada viria pelos corredores do próprio templo, onde silêncio, coragem e verdade se encontrariam para abrir outra porta. Eu seguiria pequenos rastros de bondade e talvez descobrisse que Deus nunca me soltou. Na semana seguinte ao episódio, acordei com o coração pesado. O sol entrava pela janela, mas não iluminava nada dentro de mim. Cada vez que lembrava da frase "você não", parecia que alguém desenhava um risco vermelho na minha alma. Minha mãe tentava me animar com panquecas, com música baixa do rádio, mas eu comia em silêncio, olhando para o prato. Eu não queria que ela percebesse o quanto eu estava quebrado. No fundo, eu tinha medo de que a dor dela fosse maior que a minha, porque sabia que ela se culpava. Então eu escondia, sorrindo de leve, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, era como se um pedaço do meu mundo tivesse caído e se partido em 1000 pedaços, e eu não sabia como juntar de novo. Na escola, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Alguns meninos que tinham estado na igreja começaram a repetir as palavras do pastor como se fossem piada. Andavam atrás de mim no recreio, batendo palmas e dizendo: "Olha lá o filho sem bênção, o filho de mãe solteira." Eu tentava me afastar, me escondia atrás da árvore, fingia que estava ocupado brincando sozinho, mas aquilo me machucava mais do que qualquer tapa poderia machucar. Eu pensava, se eles estão rindo, é porque acreditam que é verdade. E se todo mundo acreditar, então talvez seja mesmo. Será que eu era diferente? Será que Deus olhava para mim com menos amor só porque eu não tinha pai? A dúvida doía como espinho preso no peito e não havia jeito de arrancar. Minha mãe começou a perceber que eu voltava cabisbaixo todos os dias. Um dia, quando cheguei, ela se ajoelhou na minha frente e segurou meu rosto com as 2 mãos. "Filho, olha para mim. Você é amado. Você é precioso. Deus nunca rejeita uma criança." Eu queria acreditar, mas a voz do pastor ainda ecoava dentro de mim, mais alta do que qualquer consolo. Eu balancei a cabeça, tentando acreditar nas palavras dela, mas as lágrimas escaparam. Ela me abraçou forte, como se quisesse costurar de volta o que estava rasgado. Naquele abraço, eu sentia segurança, mas também medo. Medo de que o mundo continuasse me dizendo o contrário. Medo de que aquela rejeição fosse uma sombra que me seguiria para sempre, em cada esquina, em cada olhar atravessado. As noites se tornaram longas. Eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, com as mãos cruzadas sobre o peito. Minhas orações começaram a mudar.
Antes eu pedia coisas simples, boas notas, saúde para minha mãe, brincar sem cair. Depois daquele dia, minhas orações eram perguntas. Deus, o Senhor me ouve mesmo se o pastor não quiser? Eu sou menos seu filho por causa da minha mãe? O Senhor também me rejeita? Eu ficava em silêncio, esperando uma resposta que não vinha. O relógio fazia tic-tac, o vento balançava a cortina e eu achava que talvez a resposta fosse aquele silêncio mesmo. Isso me dava medo. Dormir se tornou difícil e quando o sono chegava, vinham sonhos pesados, sempre com a mesma cena. A mão do pastor recuando, a voz dele dizendo, "Você não." No domingo seguinte, minha mãe perguntou se eu queria ir à igreja. Eu hesitei. O coração disparou só de pensar em entrar naquele lugar outra vez. Eu balancei a cabeça devagar e ela respeitou, embora eu tenha visto a tristeza nos olhos dela. Ficamos em casa. Ouvimos de longe os sinos e cada badalada parecia cutucar minha ferida. Eu tentei me distrair com desenhos, mas não conseguia. Sentia como se estivesse fugindo de um lugar onde deveria estar seguro. Será que fugir era errado? Será que Deus ficava triste comigo por não ter coragem de voltar? Aquela confusão me consumia. Eu era só uma criança, mas estava carregando um peso enorme, pesado demais para meus ombros pequenos. A fé, que antes me dava força, agora parecia um campo cheio de dúvidas. Minha mãe começou a me levar a passeios pequenos para tentar me animar. Íamos até a praça, tomávamos sorvete barato, sentávamos no banco para ver os pombos. Ela me contava histórias engraçadas da infância dela, como se quisesse me mostrar que sempre dá para rir, mesmo em tempos difíceis. Eu ria um pouco, mas depois o silêncio voltava. Eu olhava para as famílias que passavam, pai, mãe, filhos de mãos dadas. Aquilo doía. Eu me perguntava, será que se meu pai estivesse comigo, o pastor teria me abençoado? Será que as crianças não zombariam? Será que minha vida seria outra? Esse pensamento começou a crescer, e eu comecei a sentir uma falta que antes não sentia. Não falta do meu pai, que eu nunca conheci, mas falta de um pedaço de dignidade que me parecia roubado. Na escola dominical, quando finalmente decidi voltar, senti os olhares pesando em mim. Alguns professores foram gentis, sorriram mais do que o normal, como se tentassem compensar. Mas outros desviaram o olhar, como se não soubessem onde me encaixar. Durante a aula, enquanto falavam sobre amor e perdão, eu só conseguia pensar na contradição. Como podiam falar de amor e ao mesmo tempo me tratar como se eu fosse um problema? Minha cabeça se enchia de perguntas que eu não tinha coragem de fazer em voz alta. No final da aula, uma senhora comentou com outra. É uma pena, uma criança crescer assim, sem pai. Não é culpa dela, mas ainda assim... Eu ouvi. Cada palavra cortou como faca. Eu corri para fora, sentei no degrau da porta e chorei escondido. Minha mãe, ao me ver assim, decidiu conversar comigo de forma mais direta. Sentou-se ao meu lado e disse, "Filho, a igreja é feita de pessoas. Pessoas falham, pessoas julgam. Mas Deus não falha. Ele não julga você por ser meu filho. Ele te fez do jeito que é, e isso é lindo." Eu olhei para ela, tentando acreditar. Uma parte de mim se agarrava às palavras dela como um náufrago se agarra a uma tábua no mar. Mas outra parte ainda ouvia a voz do pastor, repetindo sem parar. "Você não." E aquela voz era como um eco que não se desfazia. Mesmo assim, naquele dia, decidi segurar a mão da minha mãe e acreditar pelo menos um pouco. Porque, se eu desistisse de acreditar, o que me restaria? Conforme os dias passavam, eu comecei a perceber que não estava sozinho. Algumas pessoas da comunidade começaram a se aproximar de nós. Uma vizinha trouxe bolo, dizendo que admirava a força da minha mãe. Um amigo da escola me defendeu quando outros tentaram zombar de mim. Esses pequenos gestos foram como gotas de esperança caindo em um coração ressecado. Eu comecei a perceber que, mesmo dentro de tanta injustiça, ainda havia gente capaz de enxergar além do preconceito. Isso me dava forças para não desistir. Eu ainda tinha medo, ainda chorava em silêncio,
Ainda me perguntava por que comigo. Mas aos poucos comecei a sentir que talvez houvesse uma resposta escondida em algum lugar. Uma resposta que eu ainda não conhecia, mas que um dia apareceria. E foi assim que, mesmo carregando uma ferida aberta, comecei a perceber que a história ainda não tinha acabado. Eu não sabia, mas aquele episódio seria apenas o começo de uma luta maior, que mexeria não só comigo e com minha mãe, mas com toda a comunidade. A vergonha que senti naquele dia começava a se transformar, devagar, em uma mistura de dor e coragem. E essa mistura, eu descobriria em breve, seria o combustível para uma virada que ninguém esperava. Depois daquele domingo, tentei acreditar que tudo voltaria ao normal, mas não voltou. A cena não era só uma lembrança, era sombra grudada nos meus passos. Quando retornamos à igreja, percebi que algo tinha mudado. Não eram apenas meus olhos, eram os olhares dos outros sobre mim. Seguiam-me com curiosidade e julgamento, como se eu fosse um enigma incômodo. Algumas pessoas cochichavam baixo, e suas palavras desciam como agulhas invisíveis. Até as crianças que brincavam comigo começaram a evitar minha presença. Já não me chamavam para correr no pátio, nem dividir figurinhas. Fingia não ligar, porém o coração apertava. Era como se, de repente, eu tivesse perdido o direito de ser apenas criança, leve e risonha. Caminhei para dentro de mim, procurando silêncio, e encontrei um peso. A fé ainda sussurrava a esperança, mas o medo respondia primeiro, dizendo que eu precisava aprender a encolher. Mesmo pequeno, tornei-me menor por dentro. As primeiras indiretas do pastor vieram cedo, como flechas disfarçadas em doutrina. No sermão seguinte, falou sobre famílias desestruturadas e crianças sem direção. Não citou meu nome, porém eu senti a mira. Minha mãe percebeu também. Sua mão tremeu quando ouviu. Uma criança precisa de pai para ser bem direcionada. Eu quis desaparecer, afundar entre os bancos, virar madeira muda. Abaixei a cabeça e rezei para que ninguém olhasse nossa fileira. Olharam. É impossível esconder uma pedrada lançada do púlpito. Cada frase dele era tijolo, erguendo um muro entre mim e os outros. Eu perguntava silenciosamente se era convicção sincera ou ferramenta para me ferir. Busquei abrigo nas músicas, mas o coro parecia mais distante. As notas passavam por mim como vento frio. Terminado o culto, saí rápido, mas levei o sermão grudado. Palavras, quando acertam uma criança, secam devagar, como tinta pesada sobre pele. Demoram para sumir de verdade. Depois de cada culto, minha mãe tentava me consolar, lembrando que palavras humanas falham e Deus conhece a verdade. Eu ouvia, mas não conseguia separar. Se o pastor falava em nome de Deus, será que Deus pensava igual? Essa pergunta crescia dentro de mim como raiz teimosa. Quando os adultos concordavam com a cabeça, quando repetiam frases durante a semana, tudo parecia carimbo reforçando a sentença. Eu passava na rua e sentia o eco me seguir, invisível e barulhento. Tentava fugir, porém o som estava preso no peito. Eu queria acreditar na minha mãe, agarrar-me à sua voz, mas a autoridade dele pesava como pedra sobre meus ombros pequenos. Foi assim que a dúvida virou companheira diária, sentando-se ao meu lado na mesa, na escola, na cama. Era a presença constante, sussurrando: "E se for verdade?" Respirei fundo, contei passos, recitei salmos pequenos. Mesmo assim, a pergunta voltava, teimosa toda noite. Na escola dominical, a sensação de não pertencer cresceu. Durante a atividade sobre família, eu me encolhi. Os desenhos dos colegas exibiam pai, mãe e irmãos sorrindo. O meu tinha apenas eu e minha mãe, de mãos dadas. Alguns dias, fingi dor de barriga para evitar o exercício. Certo professor perguntou por que eu não desenhava meu pai. Fiquei calado. A sala riu curta, porém riu. Bastou. Corri. Escondi-me no banheiro, lavei o rosto até a água cansar. Dentro da casa de Deus,
Eu era motivo de riso por existir diferente. Saí para o pátio, sentei no degrau e contei formigas, tentando lembrar versículos sobre amor. As palavras pareciam belas no papel, mas doíam vivas no ouvido. Chorei em silêncio, para ninguém virar juiz do meu choro. Voltei para a sala depois de muito tempo. Sentei no fundo, respirei devagar e prometi ficar invisível até tocarem o amém no final. Minha mãe sofria junto, mesmo tentando me proteger com sorrisos. Seus olhos ficavam vermelhos e o silêncio em casa crescia como parede. Ela costurava horas seguidas e às vezes eu a flagrava olhando para o nada, como quem carrega peso invisível. Eu queria consolá-la, dizer que ela não era culpada, que sua coragem era meu abrigo. Não sabia como. Então sentava ao lado, segurava sua mão e deixava o barulho da máquina preencher os espaços. O som parecia coração batendo, teimando em manter tudo vivo. Toda a palavra do pastor acertava também minha mãe, e isso doía dobrado. À noite eu a cobria com um lençol e um obrigado. Ela sorria cansada e eu prometia crescer bom. Perguntei a Deus por justiça para nós dois. Coloquei minhas mãos pequenas sobre o tecido e pedi descanso para ela. Prometi varrer, buscar água, organizar linhas. Escrevi um bilhete. Você é minha coragem, mãe. Aos poucos, a comunidade começou a nos tratar diferente. Alguns vizinhos deixaram de cumprimentar. Outros desviaram a conversa, como se proximidade contaminasse. Um homem disse, meio rindo, que de menino sem pai não se espera muito. Eu ouvi escondido, mas a frase grudou. Quando eu brincava na rua, certas mães chamavam os filhos para dentro, usando desculpas apressadas. Eu não entendia, não tinha feito nada. Mesmo assim, era visto como perigo, como risco inventado. Senti-me invisível e ao mesmo tempo exposto. Passei a voltar para casa mais cedo, cabeça baixa, passos contados. Minha mãe perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que sim, para poupá-la. À noite, o travesseiro guardava o resto. Chorei baixinho, com vergonha de chorar. Pedi ao céu um abraço que durasse até o amanhecer. No sonho, alguém me acolhia sem perguntas, sorria, dizia meu nome inteiro e abençoava meus passos pequenos, sem exigir explicações nem pai. Dentro da igreja, as indiretas do pastor ficaram mais constantes. Ele falava sobre pecado, ordem, consequência. Dizia que escolhas adultas derramavam dor sobre os filhos como herança torta. Eu entendia o recado. Em um domingo afirmou: Deus ama a ordem, quebrá-la produz sofrimento. O amém coletivo soou pesado, como selo. Senti que apontavam para mim sem dizer meu nome. Minha mãe apertou minha mão, tentando me ancorar. Eu respirava curto, segurando as lágrimas até doer. Os hinos, antes abrigo, viraram vento frio soprando no peito. Cada culto transformava-se em maratona silenciosa contra a vontade de desaparecer. Eu ficava imóvel, contando parafusos no teto, esperando acabar. Quando a bênção final chegava, eu saía rápido, mas carregava pregos no coração. Eles não caíam na calçada, vinham comigo, perfurando o caminho inteiro. No portão, eu baixava os olhos, fingia pressa e agradecia por respirar. Depois lembrava que domingo seguinte viria e temia muito. A fé, antes abrigo, começou a se confundir com medo. Preparar o domingo virou tarefa difícil. O coração disparava antes de sairmos, não de alegria, mas de ansiedade. Eu perguntava se haveria outra indireta, outro olhar torto, outro silêncio. Ainda assim, eu não queria abandonar aquele lugar. Parecia traição largar a casa onde aprendi a orar. Fiquei preso entre dois mundos. Um dizia que Deus me amava sem medidas, o outro jurava que eu era indigno. Eu era criança, porém conheci um peso que muitos adultos talvez não suportassem. Caminhei na corda bamba entre crer e encolher. A cada passo, a corda rangia pedindo cuidado. Olhei para o vitral, procurando meu nome na luz. Pensei no batismo, nos cantos suaves, nos abraços antigos. Quis acreditar que havia espaço para mim. A lembrança do púlpito empurrou-me para trás. Segurei a mão da minha mãe. Ela disse: "Fica." Eu fiquei.
tremendo, muito. Na escola, algumas frases do pastor ganharam asas. Meninos repetiam que Deus não gostava de filhos sem pai e riam. Tentei ignorar, porém cada palavra marcava minha pele como selo quente. Comecei a evitar brincadeiras. Fui ficando sozinho. Andava com os ombros curvados, querendo caber em qualquer sombra. Professores notaram, perguntaram se eu estava bem. Quase contei, mas temi ouvir concordância. Inventei cansaço. Dentro de mim, a verdade era outra. Eu estava cansado de existir como erro vivo. À tarde, passei a recolher pequenos gestos gentis, salvando o dia. Um bom dia sincero, um espaço no banco, um pedaço de bolo. Quando eles apareciam, eu respirava melhor, como se abrisse uma janela num quarto abafado. Escrevi num caderno 3 frases para lembrar. Eu existo, eu pertenço, eu sou amado. Repeti baixinho durante a aula, mexendo os lábios. Às vezes funcionava, outras vezes falhava. Mas continuei repetindo, porque repetir também é resistir. Com o passar das semanas, senti que algo pior se aproximava. A cada sermão, a cada cochicho, a cada risada escondida, a sensação crescia. Aquilo não era fase, era começo de tempestade. Eu não sabia explicar, mas sentia. Temi ouvir meu nome dito do púlpito. Temi ver minha mãe chorar em público. Temi perder completamente a vontade de acreditar. O medo virou guarda-chuva aberto dentro de casa, mesmo quando o céu parecia claro. Dormi com sapatos ao lado da cama, como quem espera correr. Rezei pedindo proteção e coragem, porque pressentia que a humilhação ainda não tinha chegado ao limite. Imaginei relâmpagos cortando o teto do templo, revelando verdades escondidas. Pensei em pedir ajuda, mas não soube a quem recorrer. Alguns sorriam, outros calavam, e o silêncio também feria. Escrevi um bilhete sem destinatário. Dobrei. Escondi na Bíblia infantil e dormi abraçado. Sonhei com braços largos me acolhendo. No domingo seguinte, caminhei até a igreja carregando pedras invisíveis. Cada passo parecia denunciar minha presença, como culpa que respira. Quando entramos, os olhares foram longos demais, agudos, impacientes comigo. O pastor ergueu a voz sobre consequências herdadas dos pais. Eu tremi dentro, sem nome, porém apontado como exemplo errado. As músicas depois pareceram portas fechadas e apenas fingi cantar. Minha mãe segurava minha mão forte, mas eu estava sozinho. Senti um muro de silêncio cercando nossa fileira, cruel, altíssimo. Saímos depressa, como quem foge do vento que fere ainda. Voltei para casa com passos contados, carregando palavras como pedras. No quarto, sentei na cama e contemplei minhas dúvidas quietas. Pedi a Deus coragem, mas recebi silêncio como resposta pesada. Respirei fundo 3 vezes, tentando guardar firme o que resta. Prometi não chorar diante dela, para não machucar seu coração. Adormeci, ouvindo passos distantes, e neles coloquei esperança muito pequena. Os cochichos viraram falas claras, quase convites para a humilhação pública. Na porta, 2 mulheres comentaram exemplos, apontando sutilmente nossa direção. É perigoso aproximar crianças, disse uma, olhando por cima friamente. A outra concordou com a cabeça, como quem assina documentos. Eu fiquei imóvel, tentando virar parede, madeira, vidro, qualquer coisa. Minha mãe respirou fundo, ajustou a bolsa e seguimos silêncio. Do lado de fora, o sol parecia dura batendo feridas. Ela sorriu pequeno, para mim, como quem acalma a tempestade interna. Eu retribuí com coragem emprestada, fingindo não ouvir nada ali. A estrada até casa pareceu longa, cheia de poças invisíveis. No portão, ela me abraçou e senti sua respiração curta. Tranquei o choro, mas minhas pálpebras queimavam com memórias recentes. Preparei 2 copos d'água, como ritual para continuar firmes juntos. Sentamos na mesa pequena, e o silêncio ocupou cadeiras vazias. Eu queria solução pronta, mas só encontrei fôlego para amanhã. Na escola, a exclusão ganhou coreografia, sempre repetida no recreio.
Quando eu me aproximava, levantavam rápido, levando risadas com bolas. Um menino gritou: "Não encosta, senão a bola fica amaldiçoada." O pátio explodiu em gargalhadas, como fogos de artifício cruéis. Eu congelei, segurando lágrimas como quem segura tempestade dentro d'água. Corri ao banheiro, tranquei a porta e desabei em silêncio. Molhei o rosto, tentando apagar frases grudadas na pele doídas. Quando voltei, disse estar doente e me deixaram quieto sozinho. Comi no canto, contando formigas, inventando tarefas para parecer ocupado. A tarde inteira pesou como mochila molhada, impossível de carregar. Voltei para casa, arrastando tênis, tentando não chorar novamente lá. Minha mãe percebeu, mas não perguntou. Só preparou chá doce. Bebemos devagar, como quem aprende a respirar depois da onda. Ela disse que eu era amado, e eu quis crer. Por dentro ainda doía, como corte escondido debaixo da roupa. À noite, minhas orações mudaram de forma, crescendo em perguntas. Eu dizia: Deus, Senhor, me escuta quando me sinto rejeitado. Se sou seu filho, por que me negam tua bênção? O silêncio respondia devagar, doendo como vento frio na nuca. Eu insistia, repetindo promessas antigas, tentando agarrar qualquer luz segura. Quando o sono chegava, a frase voltava inteira: você não. Acordava assustado, com o peito doendo, procurando ar e sentido imediato. Acendia a luz, contava passos, bebia água, tentava descansar novamente. Prometia escrever tudo num caderno, para não enlouquecer sozinho jamais. Anotei pedidos pequenos, nomes gentis e gratidões que sobreviviam cansadas. Era pouco, porém segurava minha fé como corda fina firme. Guardei o caderno na gaveta, como quem guarda remédio necessário. Apaguei a luz, olhei o teto e respirei devagar fundo. Finalmente dormi cansado, abraçando o travesseiro como escudo fiel pequeno. Sonhei com braços largos acolhendo, dizendo meu nome sem julgamento. No culto seguinte, o pastor falou sobre filhos nascidos pecado. Disse que precisavam de disciplina redobrada, porque poderiam perder facilmente. Eu entendi imediatamente. Aquele discurso morava no meu endereço agora. Minha mãe apertou minha mão e os olhos dela brilharam. Coragem e tristeza misturadas, tentando me proteger enquanto doía tudo. Olhei para o vitral, procurando qualquer pista de consolo possível. Vi luz bonita, porém vazia, incapaz de segurar meu pranto. Respirei fundo, contei até 10 e segurei as lágrimas quentes. Terminado o amém, saímos calados, como sombras atravessando corredores estreitos. No portão, ouvi nome sussurrado, misturado a pena e desprezo. Apertei os lábios, continuei andando e fingi não perceber nada. Em casa, lavei o rosto, tentando retirar poeira do peito. Água caiu pesada, mas lavou menos que eu queria. Sentei na cama, abracei os joelhos e fiquei quieto bastante. Pedi ao céu que a tempestade passasse sem mais feridas. Com o tempo, trataram minha mãe com frieza, quase educada. Ela sempre ajudava eventos, costurava toalhas, organizava festas, preparava lembrancinhas. De repente, ninguém pediu e recusavam ofertas com sorrisos congelados. Vi o olhar dela murchar devagar, como flor sem água. Ela fingiu normalidade, trouxe panos de volta e sorriu pequeno. À noite, costurou silêncio, ponto a ponto, sem reclamar comigo. Eu entendi a culpa inventada pesando nela, martelo batendo constante. Abracei forte, sussurrando que ela era boa, suficiente, inteira sempre. Ela alisou meu cabelo, prometeu continuar mesmo cansada, mesmo triste. Fiz chá doce, deixei na mesa e esperei silêncio junto. O vapor subiu devagar, desenhando nuvens pequenas sobre nossas dores. Mais tarde, escrevi bilhete. Tua coragem me ensina a respirar. Ela guardou no bolso, apertou e me beijou a testa. Dormimos tarde, mas juntos, e isso sustentou meu coração menor. Amanheci mais firme, disposto a atravessar outro dia difícil inteiro. Minha fé começou a rachar por dentro, como vidro tenso. Eu ainda rezava, porém minhas palavras chegavam sem convicção inteira.
Perguntei se Deus tinha regras secretas, difíceis para crianças entenderem. Se o pastor estudava tanto, talvez fosse isso, pensei baixinho. Mas a lembrança dele dizendo você não queimava minha confiança. Sem querer, comecei a duvidar de tudo que parecia seguro. A Bíblia infantil virou abrigo, embora doída, com páginas conhecidas. Eu lia histórias de acolhimento, tentando colá-las sobre feridas abertas. Algumas cenas me acalmavam, outras, porém, provocavam perguntas maiores difíceis. No fim, fechei o livro e pedi um sinal pequeno. Talvez um sorriso sincero, um gesto simples, prova de pertencimento. Prometi continuar insistindo, porque desistir deixaria vazio maior em mim. Segurei o papel dos pedidos e dormi com ele dobrado. Senti um pouco de paz, embora frágil como casca fina. Amanhã eu tentaria novamente acreditar que cabemos dentro do amor. Nos cultos seguintes, ninguém sentava perto. Fileiras vazias cercavam banco. Parecia que carregávamos marca invisível, perigosa, difícil de tocar ali. Eu olhava os vitrais, tentando esquecer, mas lembrava novamente sempre. A música cantava amor, porém minha pele escutava rejeição insistente. As mãos suavam e joelhos batiam quando o sermão começava. Eu contava ladrilhos, como quem mede tempo para não chorar. Alguns sorriam distante, outros desviavam e muitos permaneciam calados sempre. O silêncio também fere, perfura lento e parece mais respeitável. Eu queria levantar a mão e pedir explicação, mas calei. No amém final, saímos cedo, evitando conversas, evitando olhos inquisidores. Em casa desenhei céu azul, escrevi palavras: pertenço, sou amado. Colei o papel na parede, perto da cama, lembrando coragem. Quando olhei, respirei melhor, como janela aberta depois da chuva. Fiquei ali alguns minutos, deixando o coração desacelerar devagarinho, grato. Deitei e agradeci pelos pequenos respiros que ainda nos sustentavam. Com o tempo, a tempestade pareceu aproximar-se, desenhando nuvens maiores. As indiretas viraram certezas duras, quase acusações, mesmo sem nomes. Senti que breve me chamariam pelo nome diante de todos. Imaginei minha mãe chorando, e meu peito queimou de medo. Pensei em fugir da igreja, mas fugir doía parecido demais. Era casa, era história, era canto antigo morando em mim. Eu queria respostas claras, porém recebi presságios mudos, insistentes, próximos. Escrevi outro bilhete: sustenta-nos, Deus, antes da onda maior chegar. Dobrei o papel 3 vezes, guardei na Bíblia e esperei. Deixei sapatos ao lado da cama, pronto para correr cedo. Sonhei com tempestade dentro do templo, trovões revelando segredos escondidos. Acordei suado, sentei devagar e bebi água em silêncio profundo. A madrugada ficou comprida, levando embora qualquer descanso possível meu. Quando amanheceu, eu sabia que a maré subiria mais hoje. Respirei fundo, segurei a mão dela e disse coragem juntos. No ensaio do coral infantil, chamaram as crianças para a frente. Fiquei parado, dividido entre avançar e fugir do salão inteiro. O pastor observou, coçou o queixo e caminhou lentamente perto. Silêncio espalhou-se, como poeira fina, cobrindo bancos e respirações tensas. Eu senti que aquele seria o momento mais difícil vivido. Minha mãe levantou-se, pronta para interceder, mas ficou imóvel também. Algumas pessoas inclinaram-se para ver, curiosidade misturada com julgamento frio. Senti o coração bater alto, como tambor anunciando guerra próxima. Fechei os olhos e pedi proteção, pequena, urgente, inteira agora. Quando abri, vi seus lábios se moverem, preparando uma sentença. O ar ficou pesado e ninguém ousou tossir ou sussurrar. Meu corpo inteiro tremeu, mas fiquei firme, lembrando meus bilhetes. Se viesse humilhação, eu queria sobreviver segurando a mão dela. Encostei meus dedos nos dela e senti coragem compartilhada verdadeira. Então ele aproximou-se do microfone, respirou e chamou meu nome. No culto seguinte, acordei com um nó na garganta.
Eu sabia que não seria um dia qualquer. Minha mãe tentou me animar, preparando café e pão quente, mas minha mente já estava longe, imaginando as palavras que ouviria mais tarde. Enquanto caminhávamos até a igreja, meu coração batia como tambor acelerado. As ruas pareciam mais compridas, como se me empurrassem para trás. Quando entramos, percebi que os bancos estavam cheios, mas ao redor de nós havia espaço sobrando. Era como se as pessoas tivessem combinado em silêncio de nos cercar de vazio. Sentei e fiquei mexendo os dedos nervosos, sem conseguir me concentrar nos hinos. Minha mãe cantava baixinho, tentando manter firmeza, mas eu sabia que ela também sentia o peso do que estava por vir. Algo dentro de mim gritava que naquele dia a tempestade finalmente chegaria. Quando o pastor começou a pregar, a sensação se confirmou. Ele falou com voz firme sobre pureza e manchas herdadas. Seus olhos percorreram o templo, mas quando se detiveram em mim, senti que a lâmina do discurso tinha encontrado o alvo certo. Ele disse: alguns, mesmo entre nós, precisam ser lembrados de que a casa de Deus é lugar santo, não espaço para quem traz marcas do pecado. Meu peito se fechou. Cada palavra dele soava como sentença pessoal. O silêncio da igreja só fazia as frases ecoarem ainda mais alto. Senti como se todos estivessem me olhando, ainda que não virassem o rosto. Baixei a cabeça, mas isso não apagou o fogo queimando em minhas bochechas. O banco parecia duro demais e minhas pernas tremiam sem parar. No meio da mensagem, ele pediu que as crianças viessem à frente. Meu coração quase parou. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Ainda assim, obedeci, porque parte de mim tinha esperança de que tudo fosse diferente desta vez. Caminhei com passos curtos, sentindo o chão tremer debaixo dos pés. Formamos fila, como antes. As mãos dele passaram por cabeça após cabeça, até que chegou perto de mim. Dessa vez, não houve silêncio breve. Ele parou completamente e me olhou fixamente. A igreja inteira percebeu. Você ainda não pode receber essa bênção, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Enquanto não houver arrependimento e ordem, Deus não se agrada. Meu coração despencou. A frase soou como porta trancada na minha frente. E dessa vez, não era sussurro, era público, diante de todos. As crianças ao meu lado me olharam confusas, algumas riram de nervoso. Senti que meu corpo inteiro queria desaparecer. Atrás de mim, adultos murmuraram, e alguns assentiram com a cabeça. O pior foi ouvir um menino cochichar. É ele o que não pode ser abençoado. O riso baixo que seguiu cortou como faca. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei imóvel, com lágrimas queimando meus olhos. Olhei para minha mãe e vi que ela tentava levantar, mas alguém segurou seu braço, pedindo que ficasse quieta. Aquilo doeu ainda mais. Minha mãe, que sempre foi meu escudo, estava impedida de me defender. Eu estava sozinho, exposto, pequeno demais diante de um mar de julgamentos. O pastor prosseguiu abençoando os outros, como se nada tivesse acontecido. Voltei para o banco arrastando os pés, tentando segurar o choro. Minha mãe me abraçou imediatamente, mas eu não conseguia me sentir protegido. As palavras do pastor ecoavam sem parar dentro de mim. Era como se cada repetição fosse um martelo batendo em meu peito. Você não, você não, você não. Eu queria acreditar que Deus me amava. Mas como acreditar se o representante dele diante de todos me rejeitava? Minha mãe sussurrava no meu ouvido: filho, Deus é maior que homens. Mas o que eu sentia era que todos concordavam com aquele homem. As músicas recomeçaram, mas eu não consegui cantar. Meus lábios se moveram sem som. O coração estava pesado demais, esmagado pela vergonha. Eu nunca tinha me sentido tão sozinho. Nos dias seguintes, a cena se espalhou. Na escola, não demorou para que os colegas comentassem: o menino que não pode ser abençoado. Repetiam rindo. Era como se fosse um apelido. Alguns começaram a me evitar ainda mais, como se eu fosse mesmo alguém errado. Eu passei a andar sozinho pelos corredores, carregando livros como escudo.
Os professores percebiam meu silêncio, mas não perguntavam nada. Talvez não quisessem se envolver. Minha mãe fazia o possível para me animar em casa, preparava doces simples, contava histórias da infância dela, mas eu permanecia quieto. Eu sorria para não deixá-la triste, mas por dentro o buraco só aumentava. A frase do pastor se repetia na minha mente até quando eu tentava dormir. À noite acordava várias vezes, suado, como se estivesse caindo em um poço sem fim. A fé, que antes era meu abrigo, começou a se despedaçar. Eu ainda orava, mas minhas palavras eram cheias de dor. Deus, o Senhor me ouve? Ou será que também me rejeita? O silêncio era cruel. O quarto escuro parecia maior, e eu me sentia pequeno demais. Às vezes, abraçava meu travesseiro como se fosse alguém que pudesse me segurar. A imagem do pastor, recuando a mão, vinha à minha mente como filme repetido. E eu pensava, talvez seja verdade. Talvez eu não mereça o amor de Deus. A dúvida era como veneno correndo pelas veias, lenta, mas constante. Eu queria gritar, queria pedir respostas, mas só conseguia chorar baixinho para não acordar minha mãe. Ela já carregava tanto peso que eu não queria adicionar mais lágrimas às dela. Na rua, os vizinhos começaram a falar abertamente. Um deles comentou: "É consequência, ninguém escapa, é duro, mas é a lei de Deus." Eu ouvi atrás do portão e corri para dentro com o coração acelerado. Cada palavra das pessoas parecia confirmar a rejeição. Eu já não sabia em quem confiar. Será que todos pensavam assim? Será que minha vida inteira seria marcada por algo que não escolhi? Eu tinha apenas 8 anos, mas já carregava perguntas que pareciam grandes demais para mim. Minha mãe me abraçava sempre que me via triste, mas eu percebia que ela também estava desmoronando. À noite, ela chorava baixinho, pensando que eu dormia. Eu fingia não ouvir, mas cada soluço dela era como espelho da minha dor. Estávamos presos na mesma rede de sofrimento. Com o tempo, eu comecei a evitar até os poucos amigos que restavam. Não queria que eles também se afastassem por minha causa. Preferia me isolar antes de ser rejeitado de novo. Passei a passar mais tempo desenhando em silêncio, inventando mundos onde crianças eram aceitas do jeito que eram. Mas por mais que tentasse me distrair, a lembrança sempre voltava. A voz do pastor não saía da minha mente. Eu sonhava com ela, acordava com ela, vivia com ela. Meu corpo começou a reagir. Não tinha fome, não queria brincar, só ficava calado. Minha mãe tentava me tirar de casa, mas eu inventava desculpas. Sentia vergonha até de ser visto. Era como se minha própria existência fosse um erro. E esse pensamento começou a crescer dentro de mim, sufocando qualquer alegria. Foi nesse ponto que percebi. A tempestade ainda não tinha terminado. Cada vez que o pastor falava, cada vez que as pessoas repetiam suas palavras, era como se estivessem preparando o terreno para algo ainda maior. Eu não sabia o que seria, mas sentia que meu nome, em breve, seria dito de forma ainda mais clara diante de todos. O medo crescia dentro de mim, como onda prestes a quebrar. Eu tinha apenas 8 anos, mas já sabia que o pior ainda estava por vir. E essa sensação me acompanhava em cada passo, em cada respiração. A vida já não era apenas viver, era esperar pelo próximo golpe. Quando ele chamou meu nome no microfone, senti o mundo encolher. Meu corpo ficou leve e pesado ao mesmo tempo, como se eu fosse um balão preso por um fio curto. Levantei devagar, ouvindo o ranger do banco, e caminhei pelo corredor entre olhos que eu não queria encontrar. O pastor me aguardava com expressão séria, Bíblia aberta, a mão levantada não em bênção, mas em barreira. Hoje, diante da igreja, precisamos corrigir o que está torto, disse, e a frase partiu como lâmina. Eu olhei para minha mãe. Ela tentou se levantar, alguém segurou seu braço. Senti meu coração correr para longe, mas minhas pernas continuaram avançando. Quis dizer que eu só queria Deus, nada além disso, e mesmo assim parecia muito. Parei a um passo do púlpito, o microfone chiou, o pastor respirou fundo, o templo prendeu o ar,
E eu, pequeno, esperei a sentença. Ele começou a falar de ordem, de pureza, de disciplina para filhos nascidos em contextos de pecado, e cada palavra me empurrava para a borda de algo escuro. Não é culpa sua, menino, disse alto, mas há caminhos que exigem correção antes da bênção. Senti as pernas tremerem. Pensei em fugir, mas fugi tantas vezes por dentro que fiquei. Atrás, uma senhora murmurou um amém, indeciso, e o som ecoou como passo errado numa escada. O pastor ergueu a Bíblia, abriu em textos difíceis, repetiu expressões que eu não entendia, mas o sentido era claro. Eu era a prova da desordem. Cada segundo alongava a humilhação. Minhas mãos suavam. Tentei escondê-las no bolso, não consegui. Olhei para o coral, vi bocas fechadas. Uma criança sussurrou meu apelido ferido. A madeira do púlpito parecia uma montanha. E a igreja, uma sala sem janelas. Minha mãe levantou de um impulso que parecia romper correntes. Basta, ela disse, e sua voz cortou o ar como sino que exige atenção. O olhar de muitos se virou, entre irritação e surpresa. O pastor inclinou o microfone para longe dela, deixando-a fora do som, mas a coragem dela atravessou sem amplificador. Ele é meu filho, não é erro. Deus não o rejeita. Eu senti meu peito abrir um pouco, como se finalmente pudesse respirar. Alguém ao lado tentou puxá-la de volta ao banco. Ela manteve-se firme. O pastor pigarreou, tentando retomar o controle da cena. Irmã, aguarde seu momento. Há ordem no culto. Minha mãe ergueu a cabeça. Então faça justiça agora. Houve um zumbido de vozes, um redemoinho de cochichos. Eu olhei para o chão e vi minhas lágrimas pingarem como pequenas confissões que ninguém queria ouvir. Um ancião de cabelos brancos se levantou devagar, apoiando-se no corrimão do corredor central. Ele sempre fora discreto, quase invisível, como os vitrais quando o sol se esconde. Pediu a palavra com a mão erguida. O pastor hesitou, talvez temendo perder o fio do discurso, mas a congregação cedeu espaço ao silêncio. O ancião chegou perto, abriu uma pequena Bíblia gasta e leu. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. A frase caiu como água num chão rachado. Não há rodapé, nota de pé de página ou exceção para o estado civil da mãe. Completou com voz mansa e firme. Senti meu corpo estremecer de alívio e medo ao mesmo tempo. O pastor apertou os lábios, ajeitou a gravata. O ancião não ergueu o tom. Apenas sustentou a luz daquela linha. E por um instante, a igreja pareceu ouvir com o coração. O pastor retomou. A escritura não se contradiz. A santidade exigida. O ancião, ainda manso, respondeu: santidade é separação do pecado, não separação da criança. O ar ficou denso. Um homem no meio gritou: amém. Outro retrucou: respeita o pastor. O templo virou mar ondulando sem aviso. Eu, no centro, sentia a maré me levar e trazer. Minha mãe segurou minha mão. Estou aqui, sussurrou, e minha alma se agarrou naquela âncora. O pastor pediu ordem. Estamos desviando do foco, disse, tentando embrulhar a conversa com autoridade. Então, como se reunisse todas as forças, ele apontou para mim. Este menino precisa entender que há passos antes da mesa. A palavra menino soou pequena para o tamanho do peso que queriam pôr nos meus ombros. Eu respirei, fechei os olhos e pedi a Deus um fio de voz. Abri a boca com medo de nada sair, mas saiu trêmula e inteira. Eu só quero Deus. Minha voz ecoou sem microfone, e mesmo assim eu a ouvi dentro de mim como um trovão tímido. Eu não escolhi meu pai. Eu escolhi amar Deus com a minha mãe. Houve um choque no ar, como quando um copo cai e ninguém decide se vai limpar. O pastor tentou interromper. Não é, mas parei de ter medo do som que eu era. Se Deus disse para não impedir as crianças, por que está me impedindo? Senti minhas pernas firmarem um pouco. Minha mãe apertou minha mão uma vez, devagar, como quem diz, continua. O ancião assentiu, olhos marejados. Algumas pessoas abaixaram as cabeças. Outras desviaram o olhar, incomodadas. O microfone do púlpito chiou e morreu.
e por um momento até o ar parou de ferir. Foi então que uma mulher do coral, até ali calada, deu um passo à frente. Ela segurava uma partitura, as mãos tremendo. Pastor, com respeito, eu também fui criada só pela minha mãe. O silêncio mudou de cor. Eu recebi a bênção aqui quando era menor do que ele. Olhou para mim com ternura, como quem reconhece uma cicatriz antiga na pele de outro. Deus não pesou minha cabeça por causa do meu pai. O pastor fechou os olhos por um instante, calculando rotas. Irmã, cada caso, cada criança, ela corrigiu, com a coragem humilde de quem só sabe dizer a verdade que viveu. O coral inteiro ficou suspenso, como nota que não resolve. Eu senti uma pequena chama a acender no peito. Não era vitória, era fôlego. Às vezes, o milagre começa apenas como espaço para respirar. O pastor, talvez percebendo a maré virar, mudou o plano. Menino, traga sua mãe. Vamos orar por purificação. A palavra mordeu. Mas minha mãe olhou o ancião. Ele balançou a cabeça como quem diz, não aceitem a culpa que não é de vocês. Eu segurei as palavras, com medo de cuspir dor. Eu não sou sujeira, falei baixo. Eu sou filho. A igreja oscilou entre suspiros e indignações. O pastor chamou 2 diáconos. Os passos deles soaram como martelos no piso. O ancião ergueu a mão novamente. Não toquem. Havia uma autoridade mansa ali que não pediu permissão. Simplesmente existia. Se houver oração, que seja de acolhimento, não de vergonha. Uma criança do coral, sem entender tudo, apenas repetiu, acolhimento. E a palavra leve e viva rodou o templo como pássaro procurando janela aberta. Eu senti um cansaço tão grande que minhas pernas amoleceram. O mundo girou um pouco, como quando a gente se levanta rápido demais. Minha mãe me sustentou, as mãos dela virando o chão seguro. Eu encostei a testa no ombro dela e deixei que 2 lágrimas finalmente descessem sem resistência. O ancião aproximou-se, não me tocou, mas ficou à distância de consolo. Filho, você não está sozinho, disse, como quem anuncia o óbvio que esquecemos. O pastor respirava forte, entre irritação e cálculo. Vamos encerrar o culto, decretou, e a pressa da ordem soou como derrota disfarçada. A congregação ficou sem saber se cantava, se saía, se pensava. O organista tocou 2 notas perdidas. Eu só queria ir embora, mas algo dentro de mim impediu. Não termine assim, com silêncio de ferida aberta. Criei coragem e olhei para o microfone. Ele estava tombado para o lado, silencioso, como se tivesse desistido da própria voz. Eu não precisava dele. Eu perdoo, falei, e o chão pareceu vibrar um pouco. Minha mãe me olhou assustada, como quem teme que eu esteja cedendo ao peso errado. Eu perdoo, porque não quero carregar pedra no peito, completei. Mas eu não aceito ser tratado como menos. O ancião chorou discretamente. A mulher do coral apertou a partitura contra o coração. O pastor cerrou o maxilar. Eu não li arrependimento, li desconcerto. Eu vou voltar, se me deixarem ser criança. Se não, Deus me encontra lá fora. Minha voz falhou no fim, mas ficou em pé. O templo, por um segundo, pareceu devolver um eco diferente. Não você não, e sim, você é. Saí pela lateral com minha mãe, os dedos ainda entrelaçados, sentindo que algo tinha partido e outra coisa nascido no mesmo lugar. Do lado de fora, o sol parecia menos duro. O ancião veio devagar até o pátio, parou a 2 passos e sorriu. Deus não desaprende de amar, disse, como quem entrega um pão quente. A mulher do coral ficou à porta, como guardiã de uma história que conhecia por dentro. Atrás de nós, o rumor continuava, escolhas se formando, medos tentando virar certezas. Eu respirei fundo e guardei no bolso o bilhete que eu havia escrito. Sustenta-nos, Deus, antes da onda maior. Agora eu sabia. A onda já tinha batido, mas eu estava em pé. Ainda doía, é claro, mas havia fogo aceso. E quando uma chama resiste à ventania, a noite aprende a respeitar. O resto eu descobriria no próximo passo.
A notícia daquele culto correu pela cidade como vento quente. Não foi apenas mais um domingo, foi um corte que deixou marcas visíveis. Uns diziam, foi necessário, a ordem precisa existir. Outros respondiam, uma criança jamais pode ser exposta. Em cada esquina havia versões, boatos, certezas frágeis. Porém, quase todos repetiam a mesma frase, como quem descobre água no deserto. Eu só quero Deus. Pessoas que nem estavam presentes juravam ter ouvido o eco dessa frase atravessando portas, janelas, mercados, planos. Ela grudou na memória da comunidade como cheiro de pão recém-assado. Simples, firme, impossível de ignorar. Desde então, olhares deixaram de escorregar e começaram a encarar perguntas esquecidas, especialmente sobre o que realmente significa pureza, quando se fala do coração de um menino ferido diante do altar, pressionado por adultos que tinham medo de errar, mas erraram mesmo assim. O caso virou espelho, mostrando fé, orgulho, coragem e vergonha. Na casa pequena, mãe e filho tentavam respirar depois da ventania. O menino abraçava o caderno de orações, agora manchado por lágrimas arredias. Ele não falava muito. A cabeça repousava no ombro dela, enquanto o relógio gaguejava segundos compridos. A mãe sentia orgulho pela coragem dele e dor por vê-lo tão cedo carregando pesos de gente grande. Passou a mão nos cabelos, murmurou, Deus conhece seu coração, e esperou. O silêncio respondeu com uma paz curta, mas verdadeira. Ela preparou chá, dividiu o pão, abriu a janela. O vento trouxe cheiro de rua e, junto, um resto de esperança. Antes de dormir, ele escreveu devagar. Não preciso provar nada para ninguém. A mãe leu, apertou os olhos, agradeceu baixinho. Naquela noite, os dois sonharam com braços largos, envolvendo os medos, e acordaram menos sozinhos, embora o mundo continuasse duro, exigente, barulhento. Eles decidiram caminhar juntos, passo após passo, até clarear novamente. Dentro da igreja, o ar parecia dividido ao meio. Fiéis procuraram o pastor exigindo explicações, e ele respondeu com termos firmes, textos, doutrinas, cercas. Muitos ouviram respeitosos, porém saíram com perguntas abertas. O ancião de cabelos brancos, discreto, tornou-se referência. Gente pedia conselho e ele repetia com doçura: não impeçam as crianças. As palavras eram ponte, não muro. Um grupo organizou uma roda de conversa sobre acolhimento. Outro preparou cartas ao conselho, pedindo revisão das práticas. Havia mãos prontas para trabalhar por cura, e havia braços cruzados defendendo a velha disciplina. O culto seguinte chegou tenso, sorrisos rígidos, fileiras vazias ao redor da mãe, olhares que pesavam mais que bancos. Na saída, ninguém combinou nada, mas duas filas invisíveis surgiram, separando os que queriam escutar dos que preferiam julgar depressa. Era uma rachadura clara, cortando amizades, jantares, coros, e lembrando que fé sem misericórdia vira regra sem Deus, fria, vazia. Na vizinhança, pequenos gestos começaram a nascer como flores depois da chuva. Uma senhora levou bolo, deixou bilhete dizendo coragem. Um jovem pediu perdão ao menino pelas risadas. Ouviu resposta que não esperava. Eu também errei quando acreditei que estava sozinho. A frase rodou ruas, mercados, corredores, revelando aprendizado que não coube em sermões. Outras mãos chegaram com compras, cobertores, ofertas de trabalho à mãe. O menino voltou a sorrir, curto, porém sincero. Escreveu no caderno: obrigado pela luz que chegou devagar. A notícia dos gestos acalmou alguns corações, irritou outros. Isso é fraqueza, disseram. Isso é evangelho, responderam. A cidade aprendeu que cuidado público também denuncia feridas privadas e que reparação começa no cotidiano. Portas abertas, ouvidos atentos, passos dispostos a acompanhar quem foi ferido em praça cheia. Porque justiça não é apenas sentença, é caminho.
dia após dia, com mãos, pão, ternura, paciência, memória, verdade e humilde constância. O pastor sentiu o peso alcançar a sala dele. Estava acostumado a certezas firmes, mas agora recebia perguntas que não se resolviam com frases prontas. Suas justificativas, antes indiscutíveis, começaram a soar duras, metálicas. Alguns o apoiavam por lealdade, outros pediam revisão, pediam escuta, pediam pausa. À noite, ele abriu a Bíblia, releu histórias de encontros em que crianças ocupavam o centro. Havia um incômodo novo, como pedra no sapato. Pensou na frase, "Eu só quero Deus", e percebeu que talvez a pureza exigida era menos sobre regras e mais sobre mãos estendidas. Não cedeu publicamente ainda, porém, seu silêncio cresceu, alongando as pausas antes de cada sentença. E uma pausa honesta já começa a mudar discursos, porque deixa Deus falar primeiro, pelo menos um pouco. Na manhã seguinte, ele caminhou sozinho até o templo, sentou, olhou os bancos e pediu sabedoria, misericórdia, humildade, coragem e reparação possível para todos. A mãe, ainda ferida, começou a notar que não estava só. Pessoas que antes assistiam de longe se aproximaram, oferecendo caronas, encomendas, escuta, tempo. Uma senhora trouxe cobertor novo e disse, "Vocês nos ensinaram mais com coragem do que muitos sermões." Ela sorriu sem pressa, guardou o elogio como quem guarda água em período seco. Na mesa, o menino escreveu, "Não estou sozinho", e colou a frase na parede. A casa, pobre, pareceu crescer um pouco, como se ganhasse novos cômodos feitos de afeto. À noite, a mãe releu as contas do mês, calculou possibilidades, suspirou fundo e agradeceu pelas pequenas portas que se abriram. Não era milagre ruidoso, mas era alívio suficiente para seguir firme, costurando enquanto a vida reensinava gentilezas esquecidas pela pressa dos julgamentos públicos. No fim, ela fechou os olhos e pediu chance de reconstruir confiança, sem vingança, sem amargura, com justiça, respeito, memória e paz. Na escola, a maré começou a virar discretamente. Professores souberam do episódio e decidiram conversar com a turma. "Ninguém escolhe onde nasce, mas todos merecem respeito", disse a professora, apagando risadas que antes soavam impunes. O menino ouviu quieto e sentiu que sua dor tinha ganhado nome na lousa. Alguns colegas se aproximaram, ofereceram lugar no futebol, dividiram lanche. Outros continuaram duros, mas já não eram maioria. Ele voltou a desenhar, agora incluindo uma mesa grande com vários amigos e uma mãe rindo ao lado. O desenho ficou preso no mural, colorindo um corredor que antes parecia estreito. Passando ali, ele repetia baixinho, "Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço." Não era mantra, era respiração nova, insistente, teimosa, salvadora. Aos poucos, a escola deixou de ser campo de batalha e virou terreno de recomeço, onde pequenas gentilezas treinavam os corações para reconhecer dignidade sem adjetivos, sem exceções, sem atrasos e medo. O ancião de cabelos brancos bateu à porta numa tarde mansa, levando uma Bíblia gasta com linhas sublinhadas. "Vim lembrar que Deus não se distancia dos pequenos", disse, sentando-se sem pressa. O menino folheou as páginas, sentiu o cheiro antigo do papel e sorriu. Ao lado, a mãe ouviu histórias de gente acolhida quando ninguém queria chegar perto. No final, o ancião pediu licença para orar. Não pediu purificação, pediu consolo, coragem, descanso, caminhos. Ao levantar, deixou um abraço curto, desses que dizem muito sem palavras. Quando ele saiu, a casa pareceu mais leve. O menino dormiu com a Bíblia no peito e sonhou com janelas abrindo por dentro, como se o coração tivesse encontrado novas portas para respirar. Na manhã seguinte, ele copiou versículos curtos, colou ao lado do desenho e escreveu: "O amor não atrasa." A parede virou mapa, lembrando rotas de retorno quando a dor tentasse mandar. Apesar dos gestos,
havia gente que não cedia. Repetiam que a ordem deve ser mantida e usavam esse escudo para evitar perguntas. O pastor ainda tinha aliados fiéis e a rachadura dividia bancos, mesas, amizades. A comunidade virou o espelho que mostrava o melhor e o pior. Misericórdia, medo, coragem, orgulho, teimosia, aprendizado. A mãe decidiu não discutir na praça. Guardou energia para cuidar do filho e pagar as contas. O menino treinou outra disciplina: levantar devagar, resistir sem virar pedra, agradecer pequenos milagres. E quando lembrava do púlpito, não ouvia mais "você não". Escutava "você é", repetido baixinho pelo coração renovado. Nem todos aceitaram, mas alguns bastaram para sustentar futuro possível. Menos estreito, mais humano, mais fiel. Porque a mudança raramente começa com aplausos. Começa com poucos que decidem amar apesar do custo e seguem dia após dia até que o resto descubra que também pode aprender a fazer igual. Entre tantas falas, ficou uma imagem que ninguém conseguiu apagar. O menino pequeno dizendo "eu só quero Deus" e depois completando "eu perdoo", sem aceitar a culpa que não era dele. A frase leve atravessou portas, pratos, agendas e virou semente. Cresceu no coração de alguns, rompeu a crosta em outros e incomodou quem preferia o conforto da regra sem pessoas. Ninguém sabia medir resultados, mas todos percebiam que algo mudara. O futuro não chegou, porém, já se movia silencioso dentro de cada consciência. E quando a cidade repetia a história, acabava confessando em voz baixa que pureza sem misericórdia é vitrine, enquanto amor com coragem é caminho, chão, casa. Assim, aos poucos, a resolução começou antes do pedido público de desculpas. Começou na prática, com olhares que aprenderam a acolher, com mãos que voltaram a abençoar e com um menino que seguiu respirando esperança ao lado da mãe presente. Com o passar dos dias, a lembrança daquele culto não enfraqueceu. Ela continuou viva nas conversas simples, nos corredores da igreja e nas mesas de jantar. Cada domingo chegava cercado por cautela, como se todos pisassem sobre vidro. Alguns evitavam o assunto para não brigar. Outros repetiam alto a mesma pergunta: como cantar sobre amor e negar acolhimento a uma criança? Ninguém tinha resposta fácil. A autoridade do pastor ainda existia, mas sua voz já não soava única. O menino não tinha microfone, cargo nem púlpito. Ainda assim, sua frase curta seguia pregando sem parar, dentro e fora do templo: "Eu só quero Deus". Aquela simplicidade derrubava defesas, iluminava cantos escuros, expunha medos. E diante dela, sermões longos pareciam pequenos. Restava encarar a ferida aberta, aceitar que houve abuso e decidir que tipo de comunidade queriam ser dali em diante. Porque amor sem coragem vira regra fria, sem vida alguma. A mãe seguiu firme em silêncio, reunindo força em gestos pequenos. Costurou encomendas, varreu a casa, ferveu água e foi ajuntando esperança com paciência. Cada ponto da agulha dizia ao filho: seguimos. À noite, eles liam juntos os versículos que o ancião marcara. Ele lia devagar, saboreando as palavras, como quem mastiga pão quente. Aquelas páginas antigas pareciam novas, porque agora falavam diretamente à ferida. O menino ainda carregava medo, mas começou a andar mais ereto. Descobriu que coragem não é ausência de tremor, é permanecer de pé enquanto o coração balança. Voltou a desenhar, colando frases na parede, lembrando que pertence. Dormia abraçado à Bíblia gasta, respirando melhor. No café da manhã, a mãe beijava sua testa e repetia que dignidade não depende de aprovação alheia. Eles ainda sentiam a cidade dividida, porém já sabiam onde buscar abrigo, nos braços de Deus e nas mãos amigas, sempre que precisassem. Na igreja, a pressão cresceu como maré. Famílias cansadas da rigidez passaram a se reunir em casas, lendo a Bíblia com acolhimento e perguntas honestas. Não eram rebeldes, eram pessoas famintas de misericórdia.
O pastor soube e sentiu sua influência diminuir. Tentou responder com sermões duros, mais longos, cheios de fronteiras. Porém, a imagem do menino rejeitado permanecia diante de todos, como espelho incômodo. Cada frase pronunciada no púlpito era medida pela simplicidade antiga. Eu só quero Deus. E qualquer explicação que ferisse essa verdade soava vazia. O conselho se reuniu, discutiu horas e percebeu que a unidade do corpo tinha rachaduras visíveis. O ancião insistiu na mesma linha mansa. Acolher não nega santidade, revela santidade. Alguns concordaram, outros suspiraram. Ninguém conseguiu desver o que viu. A ferida exigia reparo público, não apenas conversas privadas. O tempo cobrava uma resposta clara, humilde, responsável e possível para curar o rebanho ferido. Na vizinhança, os sinais de mudança ficaram mais visíveis. Pessoas que antes desviavam o olhar começaram a cumprimentar, oferecer ajuda, perguntar de verdade como estavam. Um rapaz pediu desculpas ao menino por ter rido dele. Recebeu um sorriso tímido e uma resposta que ensinava: está tudo bem. A mãe observava de longe e percebia que a dor tinha produzido maturidade precoce, mas também uma ternura surpreendente. Ele aprendera que coragem não grita sempre, muitas vezes apenas permanece. Voltou a jogar bola, devagar, testando a confiança. Alguns colegas vieram junto, outros ficaram longe. O mundo não mudou inteiro, porém já havia passagem. Em casa, a parede seguia coberta de frases curtas. Pertenço, sou amado, não estou sozinho. Ao ler, o coração da mãe descansava um pouco, porque cada palavra escrita ali era lembrança concreta de uma promessa que ninguém poderia arrancar, nem distorcer, nem atrasar indefinidamente, mesmo diante de resistências teimosas. O pastor, pressionado por dentro e por fora, convocou um culto especial. Chegou com a voz mais baixa, as pausas maiores e um papel dobrado. Olhou a igreja e disse que havia errado no modo como lidou com a situação. Não explicou tudo, não aprofundou teologias. Apenas reconheceu que feriu. Não foi confissão perfeita, mas abriu caminho. Alguns aplaudiram, outros cruzaram os braços. O menino estava ao lado da mãe, ouvindo com calma, como quem não quer perder nenhum detalhe. Sentia surpresa e alívio juntos. Sabia que palavras públicas têm peso e que um início de reparo começava ali. O ancião agradeceu a Deus pelo primeiro passo. Pediu do púlpito que a comunidade escolhesse acolher sem demora. O ar ficou denso, mas terno. A cidade entendeu que algo tinha mudado, ainda que discretamente, como vela acesa num salão grande, insistindo contra a escuridão. E chamou outros a seguirem essa luz. Depois disso, organizaram um encontro das crianças, sem restrições escondidas. Brincadeiras, cânticos simples, oração final. Quando chegou a hora da bênção, o ancião convidou o menino e a mãe para ficarem no centro. Colocou a mão sobre a cabeça dele e disse, em voz clara: este é filho amado, sem exceção, sem atraso. O silêncio ficou inteiro, reverente. Muitos choraram. Não era espetáculo, era reparo público. A mãe abraçou o filho com lágrimas de alívio. O menino fechou os olhos, recebeu-o e sorriu. Aquela cena entrou na memória da comunidade como resposta tardia, porém verdadeira. Ali, a dignidade negada foi reconhecida diante de todos. Não apagou feridas, mas começou a cicatrizar. O pastor observou calado, com o rosto sério e cansado. Talvez estivesse aprendendo devagar. A congregação respirou um pouco melhor, como quem abre janelas depois de semanas de quartos fechados, e deixou entrar luz nova, simples, necessária, para todos. Fora do templo, a história ganhou vida própria. Famílias comentavam durante o almoço, professores citavam em aulas sobre respeito, vizinhos corrigiam modos duros. Ninguém dava conta de medir resultados, porém todos percebiam mudanças discretas. Alguns diziam que nunca mais assistiriam calados quando uma criança fosse humilhada.
Outros reconheciam a própria covardia, prometendo aprender a levantar a voz. O menino caminhava pela feira e recebia sorrisos diferentes, menos curiosos, mais sinceros. A mãe seguia com o trabalho, agora com encomendas novas e conversas gentis. Não havia perfeição, ainda havia quem resmungasse. Mas a cidade parecia ter entendido algo essencial. Poder erra, inocência revela caminhos. E quando a verdade fala mansa, o coração mais duro precisa decidir se continua de pedra ou se aprende a bater de novo. Essa decisão passou a visitar cada casa, lembrando que justiça precisa de prática, não só de discursos bonitos. No chão da vida, todo dia. Com o tempo, a vida retomou certa normalidade. O menino estudava, brincava, ajudava em casa, a mãe atendia clientes e organizava contas. As cicatrizes não sumiram, mas viraram lembretes. Quando alguém tentava justificar dureza com doutrina, havia sempre quem perguntasse: onde está a criança nessa regra? A igreja, antes partida ao meio, começou a se reconstruir sobre bases mais humildes. O pastor manteve o cargo, porém aprendeu a ouvir pausadamente. Criaram um grupo para acolher famílias em realidades diferentes, sem classificações humilhantes. O ancião seguia firme, lembrando que santidade ama. Nos cultos, a bênção das crianças voltou a ser apenas bênção, sem portões escondidos. Algumas pessoas deixaram a congregação, outras chegaram. O essencial permaneceu. A lembrança de que amor sem coragem vira vitrine e que coragem sem amor vira martelo. Eles escolheram caminho, outra vez, e decidiram caminhar juntos com menos medo, mais escuta, mais paciência, mais justiça, mais vida. Entre todas as frases, uma continuou guiando decisões e conversas. Eu só quero Deus. Ela vinha à memória sempre que a tentação de julgar aparecia. Diante dela, máscaras caíam, justificativas perdiam brilho e a pessoa concreta voltava ao centro. A cidade aprendeu que pureza sem misericórdia não cura e que misericórdia sem verdade não transforma. A mãe, olhando o filho dormir, entendeu que dignidade não depende de biografias perfeitas. O pastor, lembrando o silêncio do ancião, passou a praticar pausas antes de cada sentença. O menino, agora mais alto, aprendeu a sorrir sem pedir desculpa. Não desejou palco, desejou paz. E a igreja, ainda humana e falha, decidiu proteger os pequenos como primeira tarefa, porque o evangelho perde a estrada quando esquece a infância. Eles escolheram lembrar. E nessa lembrança encontraram um novo começo possível. Feito de gestos, escuta, reparos, memória, perdão, compromisso, verdade, pão, abraços, caminho, comum para todos. Agora, a história não pertence mais apenas àquela rua. Ela pertence a cada pessoa que ouviu, pensou, e precisou decidir de que lado ficaria. Diante de uma criança exposta, quem você seria? O ancião que se levanta manso? A mãe que protege com coragem? O vizinho que finalmente pede perdão? O fiel que prefere silenciar por medo? O pastor que aprende a pausar e rever? Não existe neutralidade diante do que fere os pequenos. Há sempre um gesto possível. A cidade entendeu isso tarde, porém entendeu. E você que chegou até aqui, o que faria? Se estivesse no banco ao lado, teria ficado sentado ou caminharia até o centro? Se tivesse um microfone, usaria para julgar ou para acolher? Comente, justiça ou abuso? Sua palavra pode abrir caminhos, porque o amor, para ser verdade, precisa agir. E cada comentário sincero ensina a cidade a escolher cuidar melhor dos seus pequenos.